Traçando um novo rumo na saúde humana, a lacuna de tradução. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar de cabeça o que talvez seja o maior paradoxo da medicina moderna. Olha só, nós estamos vivendo a verdadeira era de ouro das descobertas científicas, certo? Mas por que será que toda essa ciência incrível não está chegando de forma mais rápida para quem realmente precisa, os pacientes? Então vamos mergulhar nisso. Pensa bem, os laboratórios de hoje estão absolutamente lotados com as mentes mais brilhantes e tecnologias que parecem ficção científica. Mas por que essas inovações fantásticas não viram curas de forma imediata? Toda semana a gente lê uma manchete nova sobre um avanço revolucionário, né? Só que, na prática, a realidade clínica avança a passos de tartaruga. Tem um descompasso gigantesco entre o potencial daquilo que a gente vê no microscópio e o que de fato chega para a sociedade. E para entender o tamanho real desse problema, a gente precisa analisar um contraste que é quase assustador. De um lado, a aceleração é surreal. Ferramentas como o CRISPR, que funciona literalmente como uma tesoura molecular super precisa para editar o DNA, temos a inteligência artificial e a multiômica mapeando tudo de forma inédita. Mas do outro lado da moeda, a nossa realidade da tradução é bem dura. Para dar uma ideia do tamanho da montanha, cerca de 90% dos medicamentos falham nos testes clínicos em humanos. É muita coisa. A gente lida com custos astronômicos, toxicidades que ninguém esperava ou simplesmente o remédio não funciona quando chega nas fases finais. Meu Rui? Essa discrepância toda nos leva a um conceito central, a lacuna de tradução. O pessoal da comunidade científica costuma chamar isso, de forma bem dramática, mas extremamente real, de o vale da morte da tradução clínica. É aquele espaço longo, absurdamente caro e super perigoso entre ter uma ideia brilhante lá na célula e transformar isso numa terapia de próxima geração que seja testada, aprovada e que funcione de verdade. Construir uma ponte segura sobre esse abismo é sem dúvida nenhuma o desafio número 1 da medicina hoje. O ponto crucial, então, é identificar o que exatamente está travando o caminho. Nossa análise aponta 3 gargalos principais no sistema. Primeiro, o baixo valor preditivo dos modelos animais. Sabe aquilo de curar o camundongo no laboratório e não ter o mesmo efeito em humanos? Acontece o tempo todo. Segundo, a falta de diversidade nos ensaios clínicos. Se a gente não testa na complexidade real da população, o tratamento fica incompleto. E o terceiro, que é um gigante, o compartilhamento fragmentado de dados. Se os cientistas não conseguem cruzar e verificar os dados uns dos outros de forma fácil, o progresso todo simplesmente trava e ninguém aprende junto. E aqui que a perspectiva muda radicalmente. A grande sacada é que a solução para pular esses obstáculos todos, lidar com a burocracia e acelerar o tempo, não exige apenas fazer mais ciência. Na verdade, a gente precisa de um modelo completamente novo de como essa ciência é publicada, estruturada e traduzida. É literal construir uma ponte nova, super ágil, ligando a bancada do laboratório direto ao leito do hospital. E a excelente notícia é que a infraestrutura para isso já está começando a sair do papel. Um exemplo brilhante que ilustra essa resposta estrutural é o lançamento do novo periódico científico de acesso aberto da Elsevier, chamado Disease and Therapeutics. Isso não é só mais uma revista acadêmica no mercado, de jeito nenhum. É uma intervenção direta no sistema. O foco principal é ir na raiz daqueles gargalos que a gente acabou de falar, atuando diretamente para acelerar o caminho que vai desde a descoberta inicial até a terapia de ponta. A missão central dessa iniciativa é enorme e necessária. Unir a biologia molecular e a saúde populacional em uma única plataforma de excelência. A ideia é criar um espaço onde a ciência básica, translacional e terapêutica realmente conversem de forma fluida. É uma ponte feita sob medida para conectar o mundo acadêmico com a indústria farmacêutica, garantindo que o conhecimento flua sem interrupções desde a base até o desenvolvimento aplicado. E como fazer essa ponte ser rápida sem perder a qualidade? Com uma mudança operacional muito inteligente. Uma revisão dividida em 2 etapas. Isso foge daquele modelo antigo e arrastado. A etapa 1 é uma checagem rápida focada em escopo e rigor. Bate o olho e vê. Tem qualidade e relevância transnacional real? Se sim, passa direto para a etapa 2, que é uma revisão colaborativa aprofundada focada na transparência. Isso poupa um tempo precioso da vida dos pesquisadores e acelera demais a validação das terapias. Falando em transparência, chegamos a uma das regras mais transformadoras: dados abertos obrigatórios. Isso é um verdadeiro divisor de águas. Não adianta mais só mandar conclusões bonitas e gráficos finalizados. Os autores são literalmente obrigados a colocar os dados brutos e todos os scripts de análise em repositórios abertos. O objetivo é cristalino: garantir a reprodutibilidade.
Assim, qualquer pesquisador ao redor do planeta pode testar e reutilizar aqueles dados, o que destrói de vez aquele problema da fragmentação que a gente comentou antes. Claro, inovação exige imensa responsabilidade. É por isso que essa nova iniciativa abraça com força submissões que utilizam o aprendizado de máquina e inteligência artificial. Afinal, esse é o futuro inegável da medicina. Mas com uma regra de ouro, esses modelos preditivos precisam ser transparentes. Eles têm que abordar adequadamente os possíveis vieses dos algoritmos e, o mais importante, essas previsões computacionais precisam obrigatoriamente ser validadas no mundo real, em células humanas. Ou seja, metodologia validada é inegociável. Então, como isso tudo se sustenta na prática? O projeto inteiro é baseado em 5 princípios orientadores muito claros: a excelência científica, a interdisciplinariedade, para juntar diferentes áreas vitais, a acessibilidade, porque o conhecimento precisa ter alcance global irrestrito, a integridade e transparência com padrões éticos elevadíssimos e, por último, muito diálogo e colaboração entre cientistas, médicos e a sociedade. É o pacote que norteia toda a engrenagem. Para sustentar todo esse nível de exigência, foi montado um conselho editorial de peso. E não se trata apenas de prestígio acadêmico, mas de alcance prático e diverso. O conselho reúne especialistas incríveis que cobrem desde a oncologia e doenças raras até a imunologia e a biologia computacional. É essa diversidade brutal que garante que qualquer estudo, não importa o quão complexo seja, receba uma avaliação justa, rápida e com mais alto nível de especialização. A essência de tudo isso está perfeitamente resumida na declaração do Dr. Igor Stagliar. Ele pontua o seguinte: preencher a lacuna entre a descoberta e o benefício ao paciente continua sendo um dos desafios mais urgentes e persistentes da medicina. Essa frase âncora o verdadeiro motivo da nossa conversa. Não estamos aqui apenas debatendo jornais científicos ou metodologias de nicho. Estamos falando sobre a urgência absoluta de entregar esperança e tratamentos palpáveis para quem está precisando desesperadamente hoje. E é exatamente por isso que a gente vive a urgência do agora. O tempo definitivamente não está do nosso lado. Pensa bem, as populações globais estão envelhecendo rapidamente e trazendo o peso de doenças crônicas complexas. Nós ainda temos disparidades de acesso à saúde que são alarmantes, e novos patógenos podem emergir a qualquer momento, como a história recente nos ensinou, da pior forma. São pressões gigantescas que exigem que o tempo entre a bancada do laboratório e a vida real seja reduzido drasticamente. Isso nos leva a uma reflexão final e super provocativa. Considerando todas essas ferramentas fenomenais que possuímos hoje e essa nova infraestrutura de ciência aberta ganhando força, à medida que novos medicamentos e terapias começam a ser desenvolvidos com uma velocidade sem precedentes, como nós vamos garantir, como sociedade, que eles cheguem de forma verdadeiramente responsável, segura e, acima de tudo, equitativa aos pacientes de todos os cantos do mundo? É um desafio formidável. Que isso nos inspire a apoiar cada vez mais a construção dessas pontes na saúde. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.